gostaria de começar sendo solidário aí a investidores que estão chegando agora, não entendem um pouco da nossa estratégia, e falando um pouquinho mais sobre o caso do dia hoje, né? Que é a Lojas Americanas, que eu estou vendo aqui, caiu 77% em apenas um pregão. Foi uma bela de uma porrada reversa, uma porrada para baixo, né? Você que segue o AGF+, o que eu gostaria aqui, tá? De todos vocês aí que nos seguem, tá? Que não ficassem tirando sarrinho. Olha lá, quem investe em varejista. Eu tenho visto um movimento parecido e humildade, tá, pessoal? Às vezes a pessoa que investiu, por exemplo, não entende a nossa estratégia e não é hora de ficar fazendo isso, até porque se trata de uma empresa. Quando se trata de empresa, lembre-se, a gente costuma reduzir as coisas a números, mas onde tem empresa, tem gente trabalhando, tem famílias que não tem nada a ver, que tá trabalhando em prol da empresa, veste a camisa. Então a gente tem que torcer para que haja prosperidade, seja lá qual for a empresa, tá? Muito embora o que acontece aqui no mercado, aliás, no mercado não, né, no setor de varejo, dentro da nossa estratégia, o setor não entra, ele simplesmente não entra na estratégia, tá? São os setores que nós chamamos aqui de a prova de Barsi. Você tem os a prova de balas e você tem os a prova de Barsi, né? E o varejo, infelizmente, faz parte desses setores, por isso que nós não investimos. Isso não quer dizer que a gente não deva respeitar as pessoas que investem, tá bom? Os investidores que fazem parte dessa empresa, tá? E tomar muito cuidado com isso, tá, pessoal? Respeito acima de tudo, tá bom? A gente não é porque a gente não investe que a gente não respeita, não é porque a gente não faz day trade que a gente não respeita, não é porque a gente compra Bitcoin que a gente vai desrespeitar quem compra Bitcoin ou outros ativos, fundos imobiliários. Respeito, ele tem que ser acima de tudo, tá, pessoal? Isso é na política, isso é no mercado de ações, isso nas empresas. E entre nós aqui, rezem, tá? Para que a empresa, obviamente, retome o seu rumo, para que continue gerando empregos, para que continue prosperando, porque, cara, assim, ninguém merece passar por isso no Brasil, onde existem milhões de desempregados, tá bom? Então, vai todo o nosso respeito aí para Lojas Americanas, que a empresa se recupere, assim como outras que estão também em processo de turnaround. Mas agora a gente vai falar sobre o porquê que nós não investimos em varejo, e eu queria perguntar isso para o meu grande amigo e sócio, Jean. O Jean, por que nós não investimos em varejo? Manda ver. Ô, Fabião, antes de falar por que a gente não investe em varejo, eu concordo absolutamente com tudo que você falou. Eu estou vendo muita gente alvoriçada com essa questão da Americanas. Você vê quase que as pessoas achando bom acontecer esse tipo de coisa. Na minha opinião, por mais que a gente não invista nisso, eu acho que isso é péssimo para o mercado de capitais, né? A Muito. gente que respira isso aqui todo dia, que a gente tenta falar de transparência, né, de investimento a longo prazo. Cara, não tem nada de engraçado, não tem nada de interessante com essa situação, tá? A última coisa que a gente quer ver acontecendo são casos como esse, onde a empresa do dia para a noite acorda com menos 70% de investidor, a empresa praticamente virou pó. Assim, em todos os meus anos de bolsa de valores, eu nunca vi um caso desse acontecer. Eu acho que você também nunca viu, né, Fabião? Não. Eu nunca vi uma empresa que fechou num dia e no outro dia caiu com 77%. Nunca vi isso acontecer. E quando a gente tem questões de fraude, né, contábil, a gente nunca sabe onde é o fundo, né? Sempre vai aparecendo mais coisas, etc. Então, pessoal, é uma situação muito triste. A gente não tem que comemorar. A gente só pede todo dia que as coisas sejam feitas da forma correta, para que o menor número de pessoas possível, né, sejam prejudicadas, porque a gente está procurando ser sócio de boas empresas, aonde a gente tenha parceiros, né? Parceiros que a gente pode confiar para a gente seguir uma jornada. E, infelizmente, a empresa chegou num ponto onde está demonstrando que não é o que muitas pessoas pensavam. Um monte de gente me mandou mensagem hoje, o que eu faço, né? Vendo, compro, faço preço médio para baixo, etc. É muito difícil, né, Fabião, a gente dar uma opinião, porque a gente nunca sabe o contexto onde a pessoa está envolvida, né, dentro de uma posição de estresse igual essa aí. Porque você imagina, a gente tem fundos de investimento aí que tinha 15% da empresa, né? Então, você imagina, não tem nada de engraçado nisso, né? A gente tem que torcer para que essa situação se resolva. Na minha visão, é muito provável que eles vão precisar de fazer uma chamada de capital, né? Os sócios já falaram que vão entrar, né? Se os minoritários também entrarem, então vai ter que fazer uma chamada de capital para tentar cobrir esse rombo
e a gente fica aqui torcendo, né, para que isso se desenrole da melhor maneira possível, porque, pessoal, hoje você está rindo do cara que está acontecendo isso com ele, mas a Americanas é uma empresa que tem coligação com várias outras, então pode ser que o banco que você está investindo tenha operação financeira com Americanas, e aí? Né? E aí o que você estava rindo do outro vai acabar respingando em você também. Então, assim, as empresas hoje estão muito conectadas, né? A Americanas mesmo fez parceria com a Vibra, né? Tem um outro negócio que a Americanas comprou recentemente, que era o Hortifruti, que é um sacolão, né? Tem os bancos que financiaram essas operações. Então, assim, não tem nada de engraçado, pessoal. A gente tem que respeitar, igual o Fabião falou, tem que torcer para que isso desembole aí e que as pessoas que estejam envolvidas não sejam, principalmente o elo mais fraco, né, Fabião? Não seja prejudicado, porque isso só traz uma má reputação para o mercado e o pessoal fala que não é confiável, etc. Então a gente não gosta de ver esse tipo de coisa. Dito isso, por que a gente não investe, né, Fabião? A grande questão, e eu acho que o Barsi ele pontuou isso muito bem, eu até falei, eu postei isso no Instagram, a fala do Barsi, né? O Barsi, a gente, nesses momentos, quando a gente começa a investir, eu acho que é fundamental a gente ter um pouco de humildade e escutar os cabelos brancos, né, Fabião? E o Barsi, ele é o nosso grande mestre, né, nessa jornada, e nada melhor do que ele, que passou durante 50 anos, várias fases de mercado, etc., né, falar que ele já viu todas as varejistas que ele passou ao longo da jornada dele, todas quebraram. Mais cedo ou mais tarde elas quebraram, porque são empresas de capital muito intensivo, né? São empresas muito complexas. Então, é por isso que o Barsi ele acaba optando, né, para ficar longe desse tipo de setor, né, porque uma hora ou outra pode acontecer um problema desse. Né? E a gente, quando seleciona os setores BEST, e para quem está chegando agora, o que é o BEST? É banco, energia, saneamento, seguro e telecom. São empresas que a possibilidade disso acontecer é menor. É claro que existe, né, Fabião? Quando a gente está fazendo qualquer tipo de investimento num imóvel, ou você acorda, cara, você está tomando algum tipo de risco, não tem como, né? Mas essas empresas dos setores BEST, elas trazem um conforto para a gente maior e uma tranquilidade maior, justamente porque elas se provaram ao longo do tempo. Então, quando a gente cita aqui Banco do Brasil, que é uma empresa que tem 200 anos, né, fundada lá por Dom Pedro, a gente tem todo tipo de cenário que a empresa já passou, todo tipo de turbulência e sobreviveu. Então, é esse tipo de empresa que a gente procura. Né? É claro, a gente procura empresas que boas pagadoras de dividendo, talvez não seja uma empresa tão de capital intensivo igual são as varejistas. Né? Então, são alguns cuidados que a pessoa precisa ter. Né? E, principalmente, né, Fabião, não procurar atalho. Né? Porque muitas vezes as pessoas vão nesse tipo de empresa, como já aconteceu na Magazine Luiza, que estava subindo muito, né? E muita gente entrou procurando um atalho e ficar rico rápido, e bolsa de valores, procurar ficar rico, a gente só fica pobre. Essa que é a verdade. Então é um passo, é um tijolinho a cada dia para que você não caia na sedução, encanto de sereia, né, no que você pode ter um resultado péssimo. Então é o arroz com feijão, não é isso, Fabião? Exatamente, Jean. Tem muita gente falando assim, que não tem a ver com o setor, que foi fraude. Assim, pessoal, você pega um setor, por exemplo, de transmissão de energia no geral, né? Você pega uma empresa dessa, põe lá no AGF+, você vai ver empresas que desde que nasceram pagam trimestralmente dividendos com fluxo de caixa corrente, contratos de longuíssimo prazo, perder de vista. Você pega bancos que pagam dividendo assim, de maneira assim, exponencial e com muita frequência. Você pega seguros, você pega telecom, você pega saneamento. É assim, você pode escolher, na verdade. Como eu abri a live dizendo isso, né? Falando que a gente respeita qualquer investidor que discorde da gente. Eu acho que discordar é o melhor caminho para crescer, né? Tanto na vida, na política, em tudo, né? Agora, você sabe que você pega todos esses setores que eu falei para você, você joga lá no AGF+, você vai ver dividendo atrás de dividendo, comendo solta lá, ó, pau na máquina, os juros compostos na sua carteira. Você vai ver, assim, existem estudos, não é um ou dois estudos, existem milhares de estudos falando
que você fazendo o básico, beabá, arroz com feijão, você consegue prosperar ao longo dos anos. Aí você pega empresas dessas, que nós chamamos de empresas à provas de Barsi, né? E você faz a mesma análise, você dá uma olhada no histórico dessas empresas e você não vê a mesma coisa, é claro que você não deveria investir nesses setores, né? A gente, nesse sentido que a gente está falando, tá, pessoal? Se você tem uma previsibilidade de resultados, se você tem receita assim, recorrente e por muitos anos à frente, por que você vai arriscar, né? Se arriscar em empresas que não são assim? Então, por isso que a gente chama de setores à prova de balas e à prova de Barsi, né? Tem um porquê isso, tá? Até porque se você está começando a investir, assim, muito provavelmente nós vamos conhecer, ou a gente conhece, ou vai conhecer ainda, pessoas que talvez possam abrir posições em americanas, por exemplo, que sejam de fundos de investimentos, que sejam pessoas que são muito mais assíduas com o mercado, mais investigativas, como aconteceu, por exemplo, né, Jean? Na Magazine Luiza, naquela época que ninguém queria saber de Magazine Luiza, a gente conhece pessoas competentíssimas que entraram em momentos sensacionais na Magazine Luiza, mas são profissionais de mercado há muitos e muitos anos, fazem parte da gestão. É uma coisa. Agora, você, investidor individual, que quer montar posições, quer usar o mercado de valores, a bolsa de valores, como uma arma para sua aposentadoria, né? Para você viver de dividendos. Caminho esse que já foi comprovado, testado por mais de 50 anos pelo próprio Barsi, que é o nosso mentor intelectual aqui. Cara, para que você vai querer se meter nisso, sabe? Acho que não precisa, mas, de novo, a mensagem desse pregão de hoje aqui é respeito, tá? Respeito, humildade, cara, humildade. A gente não... assim, isso é muito ruim para o mercado que está acontecendo com Americanas, tá? A gente, obviamente, reconhece isso, é ruim para o mercado no geral, mas a gente tem que ter respeito, porque nem todo mundo sabe disso que você sabe aqui. Nem todo mundo sabe dos setores best, setores à prova de Barsi. Por isso que a gente fala sempre para você compartilhar esse conteúdo com essas pessoas, tá? Com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão começando a investir, justamente para que pelo menos elas tenham uma arma para saber o que comprar ou não. A gente tem um crivo, a gente não está dizendo que isso é o mais certo para você fazer, você deve seguir isso à risca, ferro e fogo. Cara, você quer duvidar, você quer bater de frente, você quer discordar, não tem problema, você deve fazer isso. Você tem que duvidar da gente. O AGF aqui não faz recomendação por conta disso, inclusive. A gente se recusa a fazer recomendação porque é você que vai viver com as suas ações. Tá? Eu vivo com as minhas, o Jean vive com as deles, as carteiras são bem parecidas, mas mesmo assim, cada um tem o porquê tá fazendo o que está fazendo, tá? Então, a gente respeita profundamente e a gente fala para você compartilhar essa mensagem mais do que nunca, porque isso tem o potencial de trazer assim, uma imagem péssima para o mercado, coisa que o mercado não é. O mercado não deve ter uma imagem péssima por conta de um ou outro exemplo negativo. Tá? Então, não tenham essa mentalidade. Ou se você conhece uma pessoa que tem Americanas, acabou acabou se dando mal, entre aspas, tá? Porque Americanas não morreu, não quebrou, tá? Mas acabou se dando mal dessa forma, momentaneamente, seja lá o que for, passa essa mensagem para ele, ou compartilha, hoje você tem a missão de compartilhar, na minha visão, esse conteúdo que está sendo dito aqui no YouTube, para que mais investidores entendam essa mensagem que a gente está tentando passar, que não é nossa, né? A gente segue, eu e o Jean, a gente segue há quase 20 anos isso, mas o Barsi faz isso há 50, a gente teve o privilégio e a honra de conhecer o seu Barsi, e a gente faz o que a gente acredita e passa aqui para vocês, frequentemente, não é isso, Jean? Fabião, é isso aí. Eu tô vendo aqui os caras falando, mas é fraude. É óbvio que é uma fraude, né, cara? Mas isso não exclui um setor que a gente acha que não é um setor perene. São duas coisas diferentes. Tivemos fraude também, IRB, também tivemos fraude IRB, que era de um setor BES. Isso acontece. Gente desonesta vai ter em qualquer lugar. E aí isso vai ser apurado, né, e vai ser devidamente punido. E olha que a gente está falando de uma empresa aonde são talvez os principais investidores de sucesso do Brasil perante o mundo, né? Que é o 3G, que é o Paulo Lema, o Teles, etc. Então, assim, são pessoas que são reconhecidamente, têm um respeito de todo mundo. Então, você imagina, para o nome deles, você acha que esses caras estão satisfeitos? São caras corretos.
né? Mas esse tipo de coisa não passa por eles não ficam auditando o balanço, eles não ficam verificando contabilidade, né? Então, cabe a eles agora, conforme eles já sinalizaram, entrar e tentar corrigir o problema, que eu acho que vai acontecer, porque são pessoas, né, corretas, íntegras aí, eu acredito muito. Né? Para quem já leu o livro deles, a história, né, você vê que são pessoas diferenciadas, né, Fabião?